qual é o passo a passo para abrir uma vaga de estágio? Qual o procedimento? Então, feito a visita, o contato, o relacionamento, e depois que o empresário ou o representante da empresa em questão dá o ok, esse ok muitas vezes é o semblante, é o ritmo da conversa, ele demonstra interesse, então nós fazemos um convênio entre a Brasil Social e a empresa dele. São preenchidas informações básicas como CNPJ, endereço, telefone, e-mail do financeiro, nome dos responsáveis, que são os diretores da empresa, nome do responsável financeiro, e-mail do financeiro, isso é muito importante, telefone do financeiro, muito importante, a pessoa que vai ser responsável por efetuar todos os meses os pagamentos, e também um supervisor de estágio, que é alguém que tem que ter ou graduação naquela área em questão, ou expertise, experiência para poder ensinar o jovem. Feito então o convênio, vai ser agendado em seguida a entrevista, no prazo de 48 horas úteis. É o prazo mais rápido do Brasil. Só para você entender, o nosso concorrente, se ele leva em torno de 15 a 30 dias para preencher uma vaga e sem método nenhum. Só alguém que ele vai lá e conhece, porque fez um cadastro e envia. Nosso é totalmente diferente. Mas mesmo sendo totalmente diferente, a gente consegue fazer em 48 horas, porque nós temos uma logística muito interessante em relação a isso. Continuamente, semanalmente, jovens passam por entrevista, seleção, orientação, DHBS, que é o Desenvolvimento Humano Brasil Social, então eles já ficam na nossa base, prontinhos para ir, ok? Para irem quando forem solicitados. Então, vai ser agendada a entrevista através de um documento chamado configuração de vaga, que nada mais é do que detalhes sobre aquela vaga, se é homem, se é mulher, se o horário é manhã, é de tarde ou é de noite. Lembrando que o estágio nunca pode atrapalhar a escola, então se ele estuda de tarde, ele não pode entrar por exemplo, de 8 às 2, porque ele estuda de tarde. Se ele estuda de manhã, ele não pode ficar no estágio no horário que não dê. Eu tenho que arrumar um horário que dê para ele não ser prejudicado, porque o estágio só existe por causa da escola. Então eu vou olhar também a atividade. Qual atividade? Qualquer atividade desde que não comprometa a integridade física. Então eu não posso colocar na cozinha mexendo com faca, nem na limpeza, nem nos serviços gerais, nem entregando pizza. Mas qualquer atividade em que ele se desenvolva, por exemplo, até na padaria, eu poderia colocar. Mas é bem difícil colocar na padaria. Mas eu poderia colocar. Porque você pensa, mas o que o jovem vai aprender ali colocando o pão na sacola? Ele aprende muita coisa, aprende sobre responsabilidade, autorresponsabilidade, gestão financeira, porque ele acaba tendo que cuidar do dinheiro dele. Ele aprende sobre trabalho em equipe, relacionamento, normas da empresa, hierarquia. Ele amadurece ali, querendo ou não. Então, é isso que é o estágio. O estágio é um ato educativo supervisionado de acordo com a Lei Federal 11.788, ano 2008. Essa lei é clara, ela entende que o jovem, se ele não tiver experiência, vivência, o mercado de trabalho não dá uma chance para ele. Então, faz a configuração de vaga, em qualquer área dessas que eu falei, desde que não comprometa a integridade física, tá valendo. Marca a data, que é geralmente 48 horas depois, ou o mais rápido possível. Horários da entrevista, de manhã e de tarde, 10 e 2. Quem vai fazer a entrevista? Prontinho. Alguma exigência em particular que eventualmente possa ter? Ok. Após a entrevista, no dia da entrevista, na hora que ele der o ok, ele tem que dar o ok no dia da entrevista, dos escolhidos, e já é feito então a emissão do boleto. Efetuou o pagamento do boleto. Assim que efetuar o pagamento do boleto, os jovens podem iniciar as atividades no dia seguinte, ok? A documentação fica prontinha em 7 dias, uma delas é o TCE, que é o termo de compromisso de estágio, são 4 partes envolvidas, a empresa que contrata, a Brasil Social, o jovem e a escola. A Brasil Social cuida de tudo, de todos os trâmites jurídicos, burocráticos e tudo mais, inclusive já tudo no formato do e-social, que agora é uma obrigação que toda empresa precisa ter as informações dos colaboradores lá no e-social, sistema do governo. Então é isso aí, muito obrigado.